Opa! Tá ao vivo? Acho que sim. Boa tarde. Se alguém puder me dar o ok, se dá para começar, eu agradeço. Ok? Valeu, então. Posso? Valeu, obrigada. Boa tarde novamente a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Campus Party Brasília para vir falar aqui hoje, né, com vocês. Tenho algumas coisas, né, vou ser breve, e a minha fala, né, hoje, vou já me apresentar, mas a minha fala hoje é em torno de uma pergunta, né, uma pergunta que é uma das minhas grandes inquietações de vida, né. E aí peguei carona no tema da Campus Party, né, Reboot the World, e coloquei, né, e se a gente reimaginar, né, a construção do conhecimento na escola. E vou compartilhar hoje aqui com vocês algumas inquietações, assim como algumas experiências como professora, que tenta reimaginar, né, formas de construir, de reconstruir o conhecimento no meu espaço, que é a escola. Então, eu vou me apresentar. Me chamo Ana Elisa, sou professora de Sociologia, sou potiguar, nascida e residente em Natal, no Rio Grande do Norte. Tenho formação na área das ciências sociais e estou como professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Santa Cruz, no interior do meu estado. Sou pesquisadora no campo da sabercultura, participante, né, durante muito tempo do movimento do software livre e atualmente trabalho, né, e oriento projetos que vou falar um pouco mais ao longo da nossa apresentação hoje, e projetos, né, que trabalham com interdisciplinaridade, com tecnologia, e aí vocês vão entender um pouco de onde eu estou saindo e para onde estou né, qual o meu caminho. Sou campuseira desde 2018, tive a oportunidade de participar das edições presenciais que houve aqui na minha cidade, em 2018 e em 2019, trazendo e compartilhando ideias com amigos. Geralmente a gente apresentava painéis, né, na área da educação, né, e desses lugares, enfim, pensando e repensando essas questões. Desde já, caso hajam perguntas, se é que tem alguém aí por aí agora, vocês podem ir enviando, vai ser um prazer poder conversar e dialogar com vocês. Como eu disse, a ideia de hoje é parte de inquietações, né? Coisas que sempre me tiraram do sério, que sempre me provocaram a pensar, desde o meu tempo de universidade, quando eu pensava na minha época de escola, e depois que eu decidi, né, depois que eu optei por entrar e adentrar nesse espaço da educação, né, que hoje é a minha profissão, e também um pouco poderia dizer assim, uma escolha de vida. Sempre me incomodou muito a ideia do isolamento, né? A gente está na moda agora, né, falar de isolamento pela nossa condição sanitária, mas eu falo de outro tipo de isolamento, né? O isolamento de áreas, o isolamento de conhecimento. E eu
entre as minhas discussões, né, durante muito tempo, eu tomo como... Tem alguns autores, alguns pensadores que sempre me inspiraram a pensar algumas coisas, e um deles é o norte-americano Richard Sennett. Ele é um sociólogo, né, na minha área, mas que se propõe e pensa algumas coisas de um formato bem diferente. E eu arranquei, né, um pedacinho de um trecho de uma obra dele chamada O Artífice, que fala da dificuldade arraigada na nossa civilização, principalmente a civilização ocidental, que é de onde a gente está falando, de estabelecer ligações, né? Ele usa a ideia da mão e da cabeça, né? A ideia de falar da mão e da cabeça nada mais é do que falar da prática e das ideias. Hoje poderia ir muito além, né? As separações que são estabelecidas entre essas áreas de conhecimento, humanas e exatas, enfim, tantas, né, dessas separações, e ele utiliza essa coisa, a mão como a ideia da prática, né, a cabeça, aquela que pensa. E essa dificuldade que nós temos de estabelecer ligações entre essas duas áreas, né, passa também por uma dificuldade de reconhecer e estimular, né, o que ele chama de uma perícia artesanal. Essa perícia artesanal nada mais seria do que a capacidade de fazer bem algumas coisas, né? Seria um ato, né, não mecânico, não desprovido de pensamento, não é o fazer pelo fazer, mas uma prática que a gente chama de uma prática engajada. Porque quando a gente consegue estabelecer o pensamento, né, ligado à prática, né, quando a gente consegue pensar essas duas coisas, estabelecer a mão, né, as cabeças, ele chama que isso é uma chamada perícia artesanal, né, uma capacidade artesanal. E aí ele vai utilizar, né, a figura do artífice e tudo mais, mas isso é uma coisa do livro. A ideia que eu trouxe aqui, como ponto de partida dessa minha inquietação, né, é essa insistência, né, e na verdade uma característica muito nossa, de estar sempre num processo de separação. Bem, como eu disse, né, essa coisa de isolar as áreas do conhecimento, que é uma lógica não só de organização dos nossos espaços, né, as nossas instituições, mas também é a forma que a gente aprende, né, e a forma que a gente ensina também, né? Nós temos formações sempre dentro da ideia de caixas, né, e caixas que estão fechadas. Não é que não seja importante separar as áreas de conhecimento, se especializar, né, mas o grande problema, na minha concepção, é que essas caixas, elas sempre estão muito fechadas, né, e aí quando eu fecho, eu isolo, né. Quando eu isolo, eu não consigo estabelecer nenhum tipo de conexão com aquelas outras pessoas, né, com aquelas outras caixas, diferente das minhas caixas, né. Então, eu mantenho caixas fechadas e assim eu isolo, né, essa questão do conhecimento. O que acontece quando a gente isola, né, quando a gente se fecha, né, dentro desse processo? Poderia citar várias coisas, mas uma questão que eu sempre observei, né, é a incapacidade da gente observar e pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Porque quando a gente se fecha dentro das nossas caixas, dentro das nossas áreas de conhecimento, a gente observa que a gente começa apenas, né, em muitos momentos, apenas a reproduzir, né? A gente não se preocupa, né, uma reprodução crua, né, sem nenhum tipo de reflexão. E ao fazer esse tipo de reprodução, a gente poderia assim dizer, a gente vai, né, não estabelecendo uma linha de pensamento em torno daquilo que a gente pratica. Bem, e aí, mais uma vez, né, a gente separa mãos de cabeça. E essa sempre foi uma das minhas, como eu disse, uma das minhas grandes inquietações durante tanto o meu percurso de universidade, desde quando eu estava na escola mesmo ainda, como no ensino médio e tudo mais.
E, como eu disse, ao escolher essa minha profissão como professora, uma das coisas que eu me propus a repensar foi exatamente essa prática, né? A ideia de repensar. Como eu poderia abrir, né, as caixas, né, a minha caixa de conhecimento, aquela caixa na qual eu fui formada, né, e que eu preciso, de alguma forma, repassar esse conhecimento dentro, né, da minha profissão como professora. Como fazer isso, né, diante de tantas, né, como eu posso dizer, de tantas inquietações, porque para mim parece muito pouco, continuar apenas reproduzindo, né, e como eu disse, isso sempre foi algo que me tirou, né, do meu espaço. E aí, a grande proposição, né, na verdade, acho que o meu grande exercício é se perguntar diante disso, né, e se a gente reinventar, né, porque a ideia de inventar, a gente entende, né, que todas as nossas questões sociais, elas são invenções, né, nós inventamos. E se a gente inventou uma forma, a gente é capaz de inventar outra, ou seja, a gente é capaz de reinventar. Isso certamente não é um processo fácil, porque, como eu disse, nós aprendemos tanto a pensar, como também a ensinar, né, a organizar o pensamento dessa forma. E é muito mais fácil, né? Quando a gente apenas reproduz e não pensa sobre aquilo, a gente está num processo que, como eu disse, é um processo que ele é muito mais fácil, ele é muito mais cômodo, né, diante dessas questões. Então, se tudo é uma invenção, por que não, né, a partir dessa ideia, reinventar? Definitivamente, eu não estou inventando a roda, né, não é nenhuma grande novidade. O que eu falo aqui é um pouco da minha experiência, né, enquanto o meu percurso que eu tenho traçado, né, como professora, durante essa minha breve trajetória, eu poderia assim dizer, dentro, né, do espaço da escola. E aí eu pontuei 3 coisas, né, que ajudam bastante, na verdade, a reinventar esse processo. São 3 coisas que eu trago, né, dentro da minha prática, procuro, pelo menos, me observar dentro da minha prática. A primeira é pensar a partir de uma articulação de áreas, né? E articular significa mexer aquilo que está engendrado, aquilo que está totalmente, em muitos momentos, né, que é totalmente fixo. Como eu disse, nem sempre é fácil, né? A articulação, basta ver quando a gente começa a se alongar, depois de muito tempo, numa determinada posição, dói, porque a gente precisa mexer aquilo que está parado há muito tempo. Mas essa articulação, né, ela faz com que a gente possa começar a olhar para outros lugares que vão além daquele lugar que a gente olha comumente. Então, a primeira coisa seria isso, né? Essa ideia de articulação entre as áreas. Inicialmente, eu estabeleço, né, algumas, né, que eu poderia assim dizer, alguns diálogos com algumas áreas que eu vou mostrar daqui a pouco, quando eu estiver falando um pouco mais né, das minhas experiências. Mas muitas vezes essa prática ela começa por olhar para muito perto, né, pelas áreas correlatas e tudo mais, e depois, né, é um exercício, né, assim, é um exercício constante. A gente descobre que a gente nunca está 100% pronto, nem que sempre vai ser 100% possível, né, mas como eu disse, a gente vai, assim como um alongamento do nosso corpo, né, se a gente começa a treinar a articulação, com o tempo a gente fica, né, um pouco mais flexível. A segunda coisa, né, é essa ideia de pensar além, abrindo as caixas. Como eu disse, é muito importante, né, aqui a gente tem as nossas formações dentro dos nossos devidos lugares, dentro, né, daquilo que a gente escolheu, mas é muito importante também que a gente aprenda a abrir essas caixas de conhecimento das quais nós fomos formados, né, em muitos momentos.
E não só falo aqui como professora, né, mas abrir as caixas de conhecimento a partir também das nossas afinidades. Quando a gente consegue abrir essas caixas, a gente começa a estabelecer uma capacidade de olhar para aquilo que está ao lado, ou pelo menos começar olhando para cima e ver que outras coisas podem passar e outras coisas elas podem circular, né, dentro desse espaço. Na escola, isso é fundamental, né? Quando a gente aprende a olhar, que eu poderia assim dizer, um pouco mais para o lado, né, ou consegue, ou né, se propõe nesse processo de articulação, né, a pensar além, né, da nossa área, né, em pensar em outras explicações, em outras questões, isso facilita bastante esse processo de reinvenção. E a terceira, né, e a última coisa que eu pensei também, né, dentro desse processo de reinvenção, e aí se aplica muito, né, a prática dessas minhas experiências na escola, é a ideia de detectar, né, e solucionar problemas com a capacidade de pensar junto, né? E pensar junto, a maioria das vezes não é muito fácil. Inicialmente é um processo que pede que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Porque pede que a gente escute o outro. E nessa sociedade que a gente vive, em que escutar está cada vez mais difícil, porque são muitas vozes e parece que essas vozes vão abafando, né, os sons e quanto mais vozes, cada um que queira falar mais alto, né? E aí a gente vai perdendo essa capacidade de escutar e de olhar, né, para esses problemas e para essas questões, pensando em como solucioná-los, né? Então, isso perpassa, como eu disse, por pensar junto, né? E aí nesse processo, não só enquanto docentes, mas docentes junto com estudantes, né? Como ir estabelecendo essas ligações. E agora eu vou falar um pouco, né, dessas minhas experiências, né? Como é que isso vai acontecendo na prática. Eu acredito muito na pesquisa, né? A questão da pesquisa como um princípio educativo, e dentro desse princípio educativo, pensar, né, como é que, a partir do desenvolvimento do pensamento, da investigação científica criteriosa, nós podemos descobrir, né, outros mundos. Eu sempre tive afinidade com a área da tecnologia, né? Desde a minha graduação, é uma das áreas que eu busco investigar, da minha finalidade com o movimento do software livre, que foi uma experiência muito legal, né? Depois que eu descobri todo esse processo. São coisas que me ajudam, né? E que me auxiliam, principalmente pela instituição na qual eu estou trabalhando hoje, né? Que é o Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós trabalhamos com a formação de cursos técnicos, né, cursos técnicos integrados, o ensino médio integrado, que também, além do ensino médio, né, tem a questão da formação profissional. E dentro dessa formação profissional, desses cursos técnicos, a grande maioria são voltados para a área de tecnologia. Cursos como informática, eletrotécnica, mecânica, enfim, várias dessas áreas que fazem com que a gente esteja ali o tempo inteiro, né, dentro, observando, né, e lidando com esse universo. E uma outra coisa, né, que eu busco dentro dessas práticas é observar a questão da interdisciplinaridade, como eu disse, as afinidades com as áreas afins, mais próximas, dentro mesmo até das próprias ciências humanas, mas indo um pouco mais além, né, com a questão das disciplinas na área de tecnologia, que são desde sempre foram um pouco dessa minha afinidade maior, né, e a partir, principalmente, dessa ideia do desenvolvimento dos projetos, né, esses projetos de pesquisa, e organizando, né, e repensando, reinventando como é que eu poderia, junto com os meus estudantes, reinventar, né, essa construção do conhecimento que, como eu disse, muitas vezes fica muito fora, né, dos esquadros em muitos momentos, uma coisa muito distante dentro das caixas. Bem, eu trouxe aqui algumas experiências para trazer, né, para apresentar para vocês. A primeira delas é atualmente um dos projetos que eu coordeno, que tem mais tempo
desde 2018, né, a gente está na quarta edição de um projeto de pesquisa que envolve, além da área da sociologia, né, que é a minha área, as áreas de programação, mecânica e eletrônica. Nós trabalhamos com robótica educacional. E esse projeto, ele surge exatamente a partir da observação de uma realidade do nosso entorno, né? No Instituto Federal, nós temos acesso, né, no meu campus, nós temos laboratórios de robótica, né, e trabalhamos com robótica educacional, o que se torna uma coisa muito comum para os nossos alunos. Mas ao observar, no nosso entorno, a gente percebe que principalmente as escolas né, da rede pública, elas não têm acesso a essa questão. E mais precisamente, né, perto da nossa instituição, tem um centro de educação especial, que atende crianças que têm algum tipo de deficiência. A gente sabe que o transtorno do espectro autista, né, as crianças com TEA, é uma das demandas que muito tem se falado a respeito, né, da questão da inclusão e tudo mais. E, a partir disso, em 2018, surgiu o RACE, né, Robóticas para Crianças no Espectro do Autismo, e onde a gente começou a desenvolver uma série de oficinas de robótica voltadas para crianças dentro do espectro do autismo. Bem, o que começou com um ciclo de 10 oficinas para atender crianças dessa rede pública, desses centros públicos, foi um projeto que foi crescendo, né? E hoje nós temos alguns grupos, né, que já passaram por esse projeto e trazem várias contribuições, né? Inicialmente, nós fazíamos a aplicação das oficinas, inicialmente eu falo, né, porque aí chegou a pandemia e a gente refez, né, mudou, na verdade, muitas coisas dos nossos planos, que também serviu para expandir os nossos horizontes em relação ao projeto, mas inicialmente eram desenvolver uma oficinas de robótica para ir levar para essas crianças, né, com transtorno, e depois que a pandemia veio, que a gente teve que suspender, né, essas atividades de atendimento às crianças, afinal, a gente necessita de um espaço físico, né, e dos materiais para poder organizar, né, essas oficinas. A gente resolveu desenvolver um robô, né, do zero, com tecnologia livre, que a gente pudesse utilizar, porque a gente observou, né, que nós fazíamos as aplicações das oficinas, mas essas oficinas, elas sempre tiveram um alto custo, porque elas eram feitas com Lego, né, o que se tornava algo inacessível, por exemplo, para escolas da rede pública, né, os kits de Lego são muito caros, e aí desde esse momento a gente começou a entrar num processo, né, de criação desses robôs, né, que são robôs que sejam de um custo menor, né, e que a gente possa, quando a gente voltar com as atividades, poder retomar também essas oficinas, né, com esses outros, com essa nova característica. Bem, esse é o RACE, né, que é o projeto que, como eu disse, a gente tem em maior proporção, mas tem projetos que estão acontecendo, né, e que todos eles partem de processos de observação, né, como eu disse, da nossa realidade, dentro do nosso espaço de trabalho, né, ali na escola, e que vão tomando proporção maior. Atualmente a gente está desenvolvendo Dona, né, que é um aplicativo geolocalizador com audiodescrição para os espaços, né, dos espaços da escola, da nossa escola, para pessoas com deficiência visual. E poderia ser só um aplicativo, né, geolocalizador, porém vai buscando outras características, isso exatamente pensando, né, nos alunos, nos nossos alunos, né, nos nossos estudantes com deficiência visual. Bem,
Tem o Cheguei.bus também, que foi um aplicativo de serviço de monitoramento do transporte escolar, que era uma outra demanda muito grande, né, da nossa instituição. E aí, a partir do estudo da ideia das cidades inteligentes, tudo isso pensando numa cidade de interior, né, que é o nosso campus atende, vale, né, tem várias coisas. Depois, enfim, projetos que a gente está desenvolvendo agora, de oficinas e produção de material didático, né, para combate a notícias falsas, que é uma também dessas grandes demandas agora que nós estamos encontrando. E aí, literalmente, agora a gente se encaminhando para o final, porque o tempo já estourou e voou aqui, faz parte dessa, né, dessa ideia, e entender que aos poucos, né, é possível reinventar, reimaginar e repensar essa ideia de conhecimento isolado, né, estabelecendo várias áreas de conhecimento. Quando a gente sai disso, a gente consegue ressignificar a escola e apontar um espaço com várias possibilidades, né? Não só um espaço restrito, um espaço que termina reduzido em muitos momentos, né, as nossas caixinhas fechadas, mas a possibilidade de abrir as nossas caixas, a dialogar entre essas áreas de conhecimento, entre os meus colegas de trabalho de outras áreas, né, e também entre os estudantes que estão com a gente nos processos, que são os verdadeiros construtores desses projetos, né, e que tudo isso só é possível, né, quando a gente realmente se propõe a abrir essas caixas, né, a observar um pouquinho mais além. Bem, é isso, né? Eu passei aqui, foi literalmente 1 minutinho do tempo. Agradeço mais uma vez a quem está aí. Obrigada, Wendy, pela qualquer coisa. Esses são os meus contatos, meu e-mail, e aí e o meu perfil no Instagram, onde a gente sempre leva algumas coisas desses materiais. E, mais uma vez, eu agradeço o espaço aqui a Campus Party e muito obrigada.